relatório do jogo na Rádio Observador, hoje, na noite de hoje, escrito, assinado também pelo Augusto Inácio. Augusto, acompanhámos aqui o Porto 2, Arouca 0, duas equipas que chegaram a esta terceira jornada com 2 vitórias, 6 pontos, 0 golos feridos e, no caso, o Arouca tinha até mais um golo marcado que o Futebol Clube do Porto, mas hoje em campo, no Dragão, onde o Porto se faz sempre valer. Mais uma vez, vitória clara do Dragão frente a um Arouca que não confirmou este estatuto criado nas primeiras 2 jornadas, porque o Porto foi quase sempre dominante e, quando não o foi, consentiu o domínio com bola ao Arouca, que pouco ou nada fez para chegar à baliza do Diogo Costa, que hoje, para além de ser santo, como muitas vezes se diz, chegou ao jogo 250 num espírito de absoluta paz, digamos assim. Em primeiro lugar, parabéns ao Diogo Costa. 250 jogos já é uma marca bastante grande e ainda é muito novo. Se o Cristiano Ronaldo anda à procura dos 1000 golos, porque não o Diogo Costa à procura dos 1000 jogos? Nunca se sabe o que é que acontece na carreira de um jogador. Mas diria que este era um jogo que eu considerava um jogo altamente competitivo, no sentido de o Porto podia ganhar, mas iria ter muitas dificuldades em ganhar. Mas não foi assim. Realmente o Arouca teve uma boa organização defensiva, mas faltou a parte de incomodar realmente a baliza do Futebol Clube do Porto, coisa que nunca conseguiu, a não ser um remate de cabeça e mesmo assim fraco do Barbero para as mãos do Diogo Costa. Do resto foi sempre um Porto mandão, um Porto competitivo, um Porto em que estar a defesa do Arouca um pouco mais atrás que aquilo que se esperava. É verdade que o Arouca não colocou um autocarro à frente, não colocou muitos defesas, muitos médios e os avançados todos ali atrás, não, até avançou um bocado as linhas e o Porto aproveitou alguns passos desse mesmo adiantamento para que o Willian Gomes, principalmente ele, que foi aquele que deu a velocidade, que deu as rupturas todas da defesa do Arouca, foi através do Willian Gomes. Mas o Porto aqui pecou pela finalização, não foi eficaz, as oportunidades que teve não soube materializar isso em golo, mas também teve um grande obstáculo, isso é que é a grande verdade, do Arruabarrena. Eu não sei bem como é que se diz isso. Arruabarrena. É um trava-línguas. É isso, é trava-línguas. É o rato roeu a rolha da garrafa da Rússia que se chamava Arruabarrena. Isso. Melhor jogador em campo, na minha opinião, foi atrasando o gol do Futebol Clube do Porto. E o que é certo é que o Porto, depois de na segunda parte fazer um 1-0, baixou um bocadinho e aí já pôde respirar um bocadinho mais com bola o Arouca. Houve ali alguns lances que tiveram ali assim perto da área do Porto e que o Diogo Costa não fez aquela tal grande defesa. Diria que depois com o segundo golo, que já antes o Borja Santos podia ter marcado, mas deu um toque na bola primeiro, e ouviu o Luís Pinto Coelho dizer que tem que rematar primeira, foi o que ele fez no segundo passo do PP e fez o segundo golo. Diria que o Porto aí acabou com o jogo, mas um finalizar e um olhar para este jogo, diria que o Porto podia ter marcado muito mais golos e o Arouca pouco fez para marcar um golo ao Futebol Clube do Porto. Muitas vezes na primeira parte o Porto, depois de uma energia inicial de alguma pujança, parece que geriu, como disse aqui Fariola ao longo da conferência de imprensa, foi gerindo os vários momentos do jogo, foi tendo paciência, porque uma equipa não pode estar 100% do tempo em jogo altamente ligada, altamente pressionante, como é característica a panagem deste Futebol Clube do Porto. Foi também um jogo em que o Porto foi fazendo a gestão e onde, como tu dizias, só não chegou ao gol também na primeira parte e na segunda por causa da Arruabarrena, mas fica aqui também a nota de que a solução do Porto saltou de alguma forma para este jogo, saltou do banco, o que é importante para Farioli, a forma como mexe no jogo, ao contrário, por exemplo, do que se tem dito do Sporting, em que Rui Borges, apesar de ter vencido ontem um pouco mais tranquilo, teve 2 jornadas onde as suas mexidas foram um pouco questionadas. Olha, eu fico contente quando ouço os treinadores falarem e depois a coisa bate ou coincide com aquilo que eu digo, que foi a minha análise também. Porque nós não estamos aqui, ou eu não estou aqui, a inventar coisas daquilo que eu vejo do jogo, e podia não ser coincidente com a opinião dos treinadores, mas eu disse que houve um momento ali na primeira parte que o Porto baixou um bocadinho a guarda no sentido da intensidade e que o Arouca, os jogadores do Arouca puderam trocar a bola, não com perigo para a baliza, mas puderam ter bola. O Porto era precisamente isso. Não podes, é impossível, e venha-me cá o melhor cientista dizer-me aqui em futebol que é possível estar 90 minutos sempre naquela mesma dinâmica, com aquela mesma intensidade, porque o corpo, o ser humano não aguenta essa verticalidade e essa intensidade toda. Diria que há momentos de pausa, e os momentos de pausa, e aí é que o Porto é grande. O Porto é grande porque nos momentos de pausa consegue sofrer e todos sofrem. Tudo em prol da sua baliza não ser violada. E nesse aspecto não é só o guarda-redes que faz grandes defesas, é a equipa toda que também trabalha muito para que realmente a bola não chegue tão perigosa à baliza do Futebol Clube do Porto, onde está Diogo Costa.
E depois ganhas outra vez essas forças coletivas, não são individuais, são coletivas, e depois voltas outra vez à procura daquilo que é o teu grande objetivo, que é ganhar. Foi isso que o Porto fez. Na primeira parte fez isso durante quase o tempo todo. Na segunda parte, enquanto não marcou o golo, viu-se um Porto fogoso, entusiástico, com ganas de marcar o golo. Fez o golo e aí o que é que aconteceu? O balão vazou. Vazou, recuastes e agora diz assim: Arouca, joga agora um bocadinho a bola, sempre na expectativa depois do contragolpe, naquilo que era a transição rápida, como queres dizer. O Porto teve várias oportunidades, o Borges fez o gol, mas teve uma antes, podia ter feito também o gol, conforme muitas outras, e o guarda-redes do Arouca Barrenda foi sempre dizendo não. A verdade é que o Porto ainda chegou a marcar 2 golos que acabam por ser anulados por fora do jogo. A fiabilidade dessas decisões é para avaliar no Sem Falta com o Pedro Henriques. Claro. O que é certo é que o Porto foi produzindo, e também aqui uma nota importante é que não se deixou abalar animicamente pela questão dos golos não irem entrando. É essa tal maturidade que fala Farioli, essa tal paciência de que faz a diferença. É uma boa observação. Vicente Figueira fica já como nota de campeão, nota 20, que é o máximo. Obrigado. É isso mesmo que estás a dizer. É que só quem não está lá dentro e está com aquela ansiedade toda de querer marcar um golo, aquilo não acontece. Estás perto, mas não conseguiste. Estás num empate. E depois o Arte anula um golo. Depois o Arte anula o segundo golo. Pode ser que um ou outro possa saltar a tampa no sentido de desfocar-se do jogo e pensar mais noutras coisas do protesto do que em jogar. E o perder energia com isso. E o Porto, perdes energia, perdes o foco. E depois a tendência que tu tens é, assim que tens a bola, meter a bola lá na frente, há de aparecer alguém que marca um gol de cabeça ou uma segunda bola, um remate depois e consegues fazer o gol. Não, o Porto não teve isso. O Porto teve calma suficiente para poder jogar, entrar para a esquerda, entrar para a direita e tentar arranjar o melhor caminho para o gol. E aí sim, notou-se uma equipa que já denota realmente que sabe o que é dentro do campo, e foi assim que conseguiu chegar à vitória. Aliás, justamente esta vitória que o Porto obteve. Antes de irmos ao melhor e ao pior, falando também aqui das palavras de Farioli, ao falar do comportamento defensivo da equipa, fala da importância de Diogo Costa, fala da importância também do quarteto defensivo, mas fala da dependência de todos os jogadores da equipa, da forma como a equipa, enquanto ecossistema, se ajuda e entreajuda na defesa. Temos mais uma vez um jogo do Porto com 2 golos, 100 golos dos pontas de lança. Quer Denis Gulo, quer André Silva não marcaram, mas Farioli deixa elogios a André Silva pelo trabalho defensivo do ponta de lança, que não é algo muito comum, mas é algo que é característico também desta equipa de Farioli. Farioli gosta de jogadores que defendam, seja ele um ponta de lança, seja ele o guarda-redes. Se te lembrares, e os nossos ouvintes se lembrarem, quando entrou o Denis Gulo, eu disse que o André Silva tinha fazer um trabalho defensivo também muito grande, em termos da pressão. E depois, naturalmente, como são jogadores que normalmente percorrem menos passos e fazem menos quilómetros, desgastam-se de uma maneira tal que o Farioli tem que trocar de pontas de lança, precisamente para dar frescura para essa intensidade que o Farioli quer na equipa. Eu diria que há uma coisa a mim que me salta sempre à vista. Eu começo a olhar para a cara dos jogadores, aqueles que não jogam, aqueles que vão entrar, se estão com azia, se não estão com azia, se estão com aquela cabeça baixa, se estão a dizer que sim com a cabeça ao treinador, e o treinador está a dar as suas instruções, eles estão a dizer que sim, como quem diz, está bem, fala para aí, que eu não quero saber. Não, eu não vejo nada disso. O que eu vejo é uma união muito grande nos jogadores do Porto. E repara, quando o Porto marcou o primeiro gol, e mesmo aqueles que foram anulados pelo árbitro, o primeiro a saltar foi precisamente um dos jogadores que é titular desta equipa, foi o Alan Varela. E isso é sintomático daquilo que é, não foi só o Alan Varela, foram os outros jogadores todos. Mas isto é sintomático em relação àquilo que quem marcou o golo não foi o A, o B ou o C. Não, quem marcou o golo foi o Porto. E a equipa é que marcou o golo. E é esse o espírito que o Farioli quer, e é esse o espírito que está a incutir, é esse o espírito que os jogadores também compram essa ideia. E por isso mesmo o Porto, como eu costumo dizer, e já disse isto o ano passado tantas vezes, e agora vou-me repetir outra vez, as pessoas do Observador estão a ouvir, vamos dizer assim, este tipo não sabe dizer outra coisa. É importante reforçar a ideia. É dizer que o Porto, mesmo assim, morre os jogadores dentro do campo pelo melhor resultado. E normalmente ganham. E do lado do Arouca, Vasco Seabra e também a Ravi, do defesa da equipa espanhol, Ravi acaba por admitir aqui que é uma equipa que gosta de ter bola. O Arouca, ora, terá de procurar outros jogos para impor o seu jogo. Sim, vai ter a oportunidade noutros jogos de fazer esse seu jogo.
Sabes que foram 2 vitórias que o Arouca teve, principalmente aquela em Guimarães, que deu uma alma muito grande a esta equipa. Eles acreditam cada vez mais naquilo que são os processos que o treinador quer incutir. Eles acreditam também neles enquanto individualidades e coletivas. Eu diria que não é este jogo, jogando na casa do campeão, que vai alterar o que é que seja em relação à ambição desta equipa. Eu acho que o Arouca, na minha opinião, pelo que eu estou a ver, embora estejamos no princípio, pode ser, enfim, uma coisa já muito, diria, se calhar espontânea, eu diria que o Arouca pode ser a grande surpresa neste campeonato. E quando eu digo que pode ser a grande surpresa, estou-me a referir a seguir aos 4 grandes, onde está, claro, o Porto, o Sporting, o Benfica e o Sporting Braga, poderá ser aquela equipa que vai ficar no 5º lugar. Resta saber o que é que foi para ti, Augusto Inácio, antes de fecharmos em nota positiva, o que é que foi o pior esta noite no Dragão, entre Porto e Arouca? Eu sinceramente, eu acho que o pior que este jogo teve foi a forma como o Futebol Clube do Porto desperdiçou as oportunidades que teve e por isso mesmo retardou a marcação do primeiro golo, que só aconteceu na segunda parte, mas acho que o Porto podia ter feito muito mais nesse sentido na primeira parte. E para fechar, o que é que foi o melhor esta noite no Dragão? Arruabarrena, como é que é? Arruabarrena. Arruabarrena. Temos que treinar os vários... Exato, Arruabarrena. Eu acho que os nossos ouvintes estão... Ao menos o Corochorachvili já se foi embora do Sporting. Não é isso, os nossos ouvintes estão também a querer dizer aquilo que nós estamos aqui a dizer. Eles também vão chegar lá também. Diria que o guarda-redes do Arouca foi o melhor jogador em campo e que a vitória do Porto é indiscutível. Augusto Inácio, está feito e entregue mais um relatório de jogo aqui na Rádio Observador. Acompanhámos o Porto 2, Arouca 0. Vamos ouvindo o Augusto Inácio em análise nas partidas que aqui acompanhamos, mas também com notas de 0 a 20 aos protagonistas do dia no mundo do desporto, nas mais diversas edições de O Campeão é, aqui na Rádio Observador. Augusto Inácio, um bom descanso, um bom resto de domingo, um grande abraço. Um grande abraço também.